Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos, isso vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está acabando o capítulo 23, a última parte do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. E o texto é: Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do rei de Deus, do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação. Quando o sábado estava para começar, as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Amém. Então, José de Arimateia, que era um membro do conselho judaico, ele não concordou com a decisão de Pilatos e com os outros líderes religiosos. Aliás, Pilatos não decidiu, né? Apenas consentiu ali. E ele reconhecia que ele reconheceu Jesus como o Salvador, como o Cristo. E então ele vai até Pilatos para pedir o corpo, porque naquela época, quando alguém era crucificado, o corpo ficava lá apodrecendo no sol, no templo, para mostrar ao povo que não se rebeliasse, que não cometesse crimes, ficava como servindo de exemplo para as pessoas passarem por lá e verem. Mas José é um homem de posição, um homem do membro do conselho, alta posição, com recursos, foi lá e pediu a Pilatos. Então ele corre o risco aqui por Jesus para pedir o corpo de Jesus a Pilatos e preparar o corpo, porque logo ia começar o Shabá, ali no final da tarde de sexta-feira, já se iniciava o sábado, e aí ninguém mais podia fazer nada, trabalhar nada, então ele correu para pegar o corpo, levou o corpo enrolado, e as mulheres preparavam as especiarias e os óleos para ungir o corpo, para proteger o corpo, para fazer isso após o Shabá, né? Então, porque daí elas, durante o sábado, elas descansaram como está aqui, e não iriam poder mais fazer isso. Então, José, a atitude de José, ela é incrível, porque então ele assume Jesus, ele assume que acreditava em Jesus aqui. E o que poderia custar isso a ele? Poderia custar toda a sua posição. Ele custou muito dinheiro, porque um túmulo daquela dali na época era muito caro. Então, José ele não mediu esforços, ele não mediu o quanto ele iria perder para buscar a Cristo, para buscar o Jesus, o Cristo. Ele acreditou, ele entendeu que Cristo era o Salvador, era o Messias de fato, era o Cristo. Então ele não mediu esforços, ele não poupou. E muitas vezes nós deixamos que as nossas preocupações, nós deixamos que preços a serem pagos por nós, por Jesus, tome a posição de Jesus em nosso coração. Nós deixamos de louvar, de agradecer, de buscá-lo, de buscar a comunhão com ele por necessidades, às vezes, terrenas, humanas e da nossa mente. Nós deixamos de buscá-lo para assistir uma televisão, nós deixamos de buscá-lo para ficar no celular, nós deixamos de buscar porque nós encontramos outras coisas que nós desejamos fazer mais do que adorar a ele. Então, e não adianta falar que não é, porque se nós não estamos o buscando ou adorando, mesmo nós estamos dando preferência a outras coisas, nós temos prioridades em outras coisas e não a nele. E aqui José de Arimateia, ele abre mão
do preço. Ele fala, não importa o preço, não importa o que vai me custar, se a minha posição, se eu vou ser retirado do membro do conselho judaico, se eu não vou mais fazer parte disso que eu participo hoje, que tem uma posição social elevada aqui. Ele não quis medir esforços, ele entendeu que Jesus era o Messias, ele falou, não importa o preço, eu vou pagar, eu vou correr o risco por ele, eu vou deixar de lado a minha posição, vou deixar de lado o meu orgulho e vou me declarar seguidor de Jesus agora, mesmo após a morte dele, geralmente. Aliás, alguns fugiram quando Jesus foi preso e foi para a cruz, se espalharam, como disse a profecia e como de fato aconteceu com seus discípulos. Só que aí é o momento que pessoas como José de Arimateia aparecem e falam, não, eu acredito e eu vou abrir mão agora. Eu vou pagar o preço que for necessário, eu vou abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades por Jesus. Eu entendi que Jesus é o Senhor, que Jesus é o próprio Deus encarnado aqui. E eu vou cuidar dele. Então não importou mais para ele posição, não importou o que ele perderia com isso, não importou para ele nada. Ele só queria Jesus nesse momento. Então é esse entendimento que nós temos que buscar, isso nós só vamos ter esse entendimento, essa coragem, a partir do momento que nós buscarmos o Senhor na palavra. E no tempo de oração, no tempo de qualidade com Ele, na busca pelo relacionamento com o Senhor. Então, com esse início de mês hoje, começando, que nós venhamos a ter um posicionamento diferente quanto a isso, que nós venhamos buscar o Senhor, separar um tempo para Ele durante o dia, de preferência na primeira parte do dia, que a gente venha ter a coragem de abrir mão de vontades humanas, vontades da nossa mente, para buscar ao Senhor, buscar um tempo para a leitura da palavra, que se for necessário acordar meia hora, 40 minutos mais cedo, que a gente tenha essa coragem e essa intencionalidade de fazer isso para buscar o Senhor e conhecê-lo mais. Amém? Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça e te encoraje a buscar mais e conhecer mais a Jesus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração, um excelente dezembro e até amanhã.